tomar conhecimento dessa responsabilidade, dessa obrigação, é muito difícil. Temos de trabalhar não só em nosso interior, mas também em nossas relações com os outros. Com a palavra trabalho, não me refiro ao pôr em prática alguma fórmula astuta, alguma teoria absurda, as asserções fantásticas de algum filósofo, guru ou instrutor. Todas essas coisas são infantilidades impróprias de um indivíduo amadurecido. Quando dizemos trabalho, isso significa que o indivíduo, cônscio de sua responsabilidade como ente humano, vivente nesse mundo, deve trabalhar pela transformação de si próprio. Pois se ele operar essa mutação em si próprio, poderá transformar a sociedade. A sociedade não pode ser transformada por nenhuma revolução, quer econômica, quer social. Disso já tivemos provas com a Revolução Francesa e a Revolução Russa. A eterna esperança do homem de que, mediante a alteração das coisas exteriores, o ente humano pode ser transformado, nunca se realizou e nunca se realizará. A reforma exterior, a reforma econômica, que forçosamente terá de operar-se nesse país tão pobre, não irá modificar a atitude do homem, suas maneiras de vida, sua aflição e confusão. Assim, para que se opere uma total transformação do ente humano, é necessário que o homem se torne cônscio de si próprio, aprenda de uma nova maneira a respeito de si próprio. O homem, segundo as recentes descobertas da antropologia, vive há 2 milhões de anos e até hoje não descobriu uma solução para suas aflições. Tem sabido fugir delas por meio de fantasias e ilusões, mas não encontrou a necessária solução. Não edificou uma sociedade livre de ajustamentos. Pode-se observar que as sociedades que cooperam por necessidade, sob a pressão da necessidade, da compulsão, de uma revolução industrial, são forçados os indivíduos a viver juntos. Têm de cooperar, de se ajustar, de seguir um padrão. E numa tal sociedade, como se pode observar, sempre há conflitos. Cada um está contra todos porque há ambição, competição, embora todos falem em amor ao próximo. Cada um é forçado a cooperar, mas, não obstante, a cooperação e a asserção de amar o próximo, todos são competidores cruéis, ambiciosos, e, portanto, uma sociedade dessa espécie promove sua própria destruição. E há também uma outra forma de sociedade sem nenhuma consciência cívica. Cada um só trata de seus próprios interesses. Como se observa nesse país, cada homem cuida apenas de sua família, de seu grupo, sua classe, sua região natal, suas diferenças idiomáticas. Vive inteiramente alheio ao que está acontecendo ao seu próximo. Isso pouco lhe importa. É total sua indiferença aos acontecimentos. Entretanto, seus livros religiosos ensinam que ele terá uma vida futura e, portanto, deve comportar-se decentemente. Que existe karma, que tudo o que ele agora faz é levado em conta. Como fala, como diz as coisas, não importa quem seja. Que deve proceder virtuosamente, pois do contrário pagará por seus atos na próxima vida. É isso, em linhas gerais, o que eles preceituam. Nessa base, há séculos, os indivíduos estão sendo educados. No entanto, tais crenças e ideias não importam em sua vida porque não crê. Continua a se comportar como se esta fosse a única vida realmente importante, porque continua a competir, a ser ambicioso, a destruir o seu semelhante. Socialmente, é destituído de um espírito cívico. Há, pois, 2 formas de sociedade. Numa delas, o indivíduo é obrigado a se ajustar, forçado pela necessidade a cooperar.
Aí o ente humano adquire uma mentalidade cívica, não joga lixo na rua, porque se o fizer, seria punido. Nessa sociedade, há ordem. Mas dentro dessa ordem, dessa organização, cada um está contra todos. Na outra forma de sociedade, a existente nesse país, não há uma estrutura social, não há a menor consciência cívica, porque ninguém crê no que lhe é dito ou ensinado. Há essas duas formas de sociedade, e cada uma delas traz em si o germe de sua própria destruição. Assim sendo, o homem religioso importa criar uma nova sociedade inteiramente diferente daquelas. Ou seja, uma sociedade em que cada indivíduo proceda virtuosamente em cada minuto, por compreender suas responsabilidades como ente humano, por compreender que só ele responde por sua conduta e suas atividades. Só ele será responsável se for ambicioso, cruel, destruidor, rancoroso, ciumento, competidor e atormentado por temores. Só tais indivíduos podem criar uma nova sociedade. Necessitamos de uma nova sociedade. E ninguém mais a pode criar senão você mesmo. Mas não parecemos sentir a nossa imensa responsabilidade a esse respeito. E é isso o que mais importa antes de tudo mais. Porque essa é que é a base adequada, ou seja, o comportamento virtuoso, a conduta justa, que não é conduta ditada por um padrão, porém uma conduta que decorre do aprender. Se o indivíduo está aprendendo a todas as horas, esse próprio ato de aprender cria a ação virtuosa. Por isso, só a mente religiosa pode criar a nova sociedade. E como disse, cada um deve aprender a se conhecer por si próprio, e não mediante a ensino ministrado por outros ou por seus livros sagrados, pois tudo isso é inteiramente alheio ao seu próprio ser, e, portanto, sem nenhuma significação. Tende a aprender de maneira nova a se conhecer, portanto, deve aprender a se observar. Do mesmo modo que observa aquela árvore, deve observar você mesmo. Assim como observa aquela árvore sem desfigurá-la, deve observar-se sem desfigurar o que vê. E aí é que se apresenta a maior dificuldade, pois não gostamos de olhar os fatos. Preferimos tomar conhecimento do que nos dá prazer e, portanto, evitar os fatos. Se desejo me conhecer, aprender os fatos em mim existente, tenho de observar cada momento de minha mente, cada sentimento que tenho, e nunca dizer que tal sentimento tem ou não tem razão de ser, nada negar e nada modificar, porém observar simplesmente o que sou. Isso requer uma certa disciplina, porque a observação do fato é em si uma disciplina. Observe, por favor, olhe a flor e verá quanto é difícil observá-la sem lhe dar um nome, sem reação de espécie alguma, sem dizer que dela gosta ou não gosta, simplesmente observá-la. Verá então quanto é difícil observar objetivamente qualquer coisa existente, inteiramente fora de nós mesmos. E se você se volta para o interior, torna-se muito mais difícil a observação, porque tem opiniões a respeito de você mesmo, o que deveria ser, o que não deveria ser, o que é, a opinião do que é o superego, o Atman, Deus, tudo o que pensa ser, pois a respeito de você mesmo, tem tantas ideias fantásticas, e são essas lembranças, essas fantasias, essas ilusões, essas experiências, todo esse conhecimento adquirido que te impede de se observar e manter-se cônscio de tudo isso, o conhecimento sobre várias formas,
e não o deixar interferir na observação de você mesmo, esse próprio ato traz consigo a necessária disciplina. Para irmos muito longe, temos de começar com o que está muito perto. Devemos começar aqui, e não do outro lado da existência. Deve começar com a terra, conosco, com os entes humanos, com você mesmo. E nunca tentar descobrir a beleza transcendental da vida. Para se achar a beleza transcendental da vida, é preciso conhecer primeiramente a própria vida. Só através de nossa existência diária e pela compreensão da beleza dessa vida, só por essa porta, se pode descobrir o imensurável. Nossa mente busca sempre algo não transitório, algo chamado Deus, algo chamado verdade, e nos vemos tão desesperados, tão ansiosos, tão assediados pelo medo, que todos os esforços fazemos por achar isso que chamamos Deus ou verdade. Mas para achá-lo precisamos lançar a base correta. E a base correta é a ação correta na conduta. Não devemos, pois, lançar as bases sobre a areia, porém aceitando a responsabilidade de nossa vida diária e diligenciando promover nessa vida uma extraordinária revolução. Para a maioria de nós, toda mudança consiste numa espécie de transação mercantil. Desejo mudar e começo a especular sobre se isso será lucrativo, se valerá a pena e etc. Portanto, para nós, mudança significa transação. Reflita sobre isso e verá de que maneira extraordinária a sua mente funciona em relação a qualquer mudança. Mudamos quando consideramos proveitoso, aprazível, ou mudamos se é doloroso o nosso atual estado. Mas toda mudança especulativa não é mudança, de modo nenhum. Portanto, se nossa mente deseja encontrar a realidade, deve começar por si própria. E existe algo não mensurável pela mente ou pelos instrumentos inventados pelo homem. Existe a verdade, a bem-aventurança, mas não é por meio de orações nem esperanças que alcançaremos, porém pelo nos tornarmos totalmente responsáveis por cada uma de nossas ações, em cada dia, em cada minuto do dia. E então, dessa responsabilidade, desponta a flor da compreensão, que é o verdadeiro caminho da vida. Esse caminho tem de ser descoberto por cada um de nós, pois só por ele se alcançará a realidade, a iluminação e as profundezas do Espírito. É bem difícil transmitir algo verbalmente, sobretudo quando não estamos empregando termos técnicos ou palavras com formas especiais ou significados convencionais. Porém, palavras triviais, como vamos fazer? Porque então, mais difícil ainda, é transmitir a outros a exata significação do que queremos dizer. A maioria de nós, infelizmente, pensa em conformidade com fórmulas. Temos certos conceitos acerca da liberdade, da sociedade, da bondade, da virtude, etc. Com base nesses padrões, pensamos. E se empregamos palavras de significado comum, não adstritas a determinadas fórmulas, dificulta-se a comunicação, porque tem certos conceitos e ideias, e o orador tem de romper essa barreira de conceitos e fórmulas, a fim de transmitir o seu pensamento. Isso é inevitável na comunicação entre pessoas. Você tem certas ideias e quem te fala tem, por assim dizer, de abrir passagem através das conclusões a que chega. Assim, sabendo-se que você tem suas fórmulas especiais
e que eu vou fazer uso de palavras comuns, de significados comuns, registrados nos dicionários, podemos agora começar. Nessas palestras, vamos tratar de problemas altamente complexos, problemas que requerem profunda investigação e penetração, e uma mente disposta a libertar-se de suas próprias opiniões, conclusões e experiências. Porque é óbvio, a mente necessita de liberdade e da energia que dela nasce para explorar e descobrir. Só em liberdade se pode descobrir alguma coisa, seja no campo científico, seja no domínio psicológico. E como essas palestras versarão sobre matéria psicológica, necessitamos de muito mais penetração, de muito mais liberdade e energia. Já vimos que as palavras têm certos e determinados significados. E devemos ter sempre em mente que a palavra não é a coisa. A palavra mar não é o mar. O oceano, aquela enorme expansão de água, assim como a palavra árvore, não é a árvore. Disso devemos estar sempre lembrados, já que vamos investigar uma matéria sumamente complexa, que exige toda a atenção. Se você se limitar a ouvir uma ou duas dessas palestras, não descobrirá a inteira estrutura do seu pensar e do seu sentir. Tende a escutar toda a série, judiciosa, sã e equilibradamente. Como disse na reunião anterior, cumpre encontrar ordem na sociedade e na liberdade. A sociedade são relações organizadas entre os homens, e nessa organização, nessa sociedade, temos de encontrar liberdade, e nessa liberdade, ordem. Do contrário, não é liberdade, porém uma mera reação contra a sociedade. Quer dizer, muitos de nós, nos vendo os cativos do ambiente, reagimos, nos revoltamos, e essa revolta, segundo cremos, é liberdade. Mas é bem evidente que nenhuma revolta originada de reação traz a liberdade, só traz desordem. A liberdade é um estado de espírito que não resulta de nenhuma reação, tal o comunismo, que é uma reação ao capitalismo. E essa reação, na vida diária ou numa sociedade organizada, só pode gerar mais desordem. Na sociedade existe ordem tecnologicamente, como se vê no mundo inteiro. A ordem é necessária para os indivíduos poderem viver e trabalhar juntos. Toda cooperação exige ordem. Mas essa ordem é um produto da necessidade tecnológica, da necessidade criada pela conveniência, pelo medo e etc. Nessa ordem tecnológica há desordem, porque o homem não é livre. Só quando se compreendem as relações psicológicas entre os homens e nessas relações se estabelece a ordem, só então há liberdade. E isso deve ficar claramente entendido entre o orador e vocês. Ao falarmos de liberdade, não estamos falando de reação. Estamos nos referindo à ordem que nasce da integral compreensão da psique humana, da essência total do homem, da inteira estrutura sociológica e psicológica do homem. Da compreensão dessa estrutura nasce a liberdade que traz a ordem. Só dentro dessa ordem poderão os homens conviver pacificamente. Tal é o alvo que temos em mira nessas palestras. Isso é, promover uma transformação na mente humana mediante a compreensão das relações sociológicas e psicológicas do homem, pois dessa compreensão nascerá a liberdade, e dessa liberdade a ordem. O que nos interessa, portanto, é descobrir uma maneira de viver em que não sejamos escravos da sociedade e que possamos, ao mesmo tempo, estabelecer um mundo novo, um estado de ordem e não de desordem nas relações humanas. Na sociedade hoje existente, as relações entre os homens são organizadas. Nela há desordem porque vivemos em conflito.
não só com nós mesmos, mas um com os outros. Exteriormente, estamos divididos em comunidades, separadas umas das outras por diferenças idiomáticas, nacionais e religiosas, divididos em famílias, em oposição à comunidade, e a comunidade em oposição à nação e etc. Interiormente, observa-se uma extraordinária ânsia de sucesso, um forte impulso à competição, ao ajustamento, à compulsão da ambição, do desespero, do tédio, da existência de cada dia. O desespero do ente humano que se vê num estado de total e irremediável solidão. Tudo isso, consciente ou inconscientemente, constitui o campo de batalha das relações. A menos que se estabeleça a ordem nessas relações, qualquer que seja o resultado da revolução econômica, social ou científica, é inevitável a desintegração, porquanto não foi compreendida e resolvida e libertada a estrutura da mente humana. Nosso problema, pois, se refere à obrigação que temos de promover uma completa revolução psicológica, porque cada um de nós, cada ente humano, é parte integrante da sociedade e dela não está separado. Não existe isso que se chama um indivíduo. Pode um ente humano ter um nome, uma família separada e etc., mas psicologicamente não é um indivíduo, porque está condicionado pela sociedade, por suas crenças, por seus temores, por seus dogmas, por todas as influências exercidas pela sociedade, pelas circunstâncias em que vive. Isso é bem óbvio. O indivíduo é condicionado pela sociedade em que vive e esta foi por ele criada. Por essa sociedade ele é responsável e somente ele, como ente humano, cabe-lhe promover a transformação. Eis a mais importante obrigação de todo ente humano. Não tem ele de aderir a certas reformas sociais, pois isso seria inteiramente inadequado e absurdo. Como entes humanos, cabe-nos a obrigação de promover uma revolução psicológica que estabeleça a ordem nas relações humanas. Essa ordem só poderá nascer da revolução psicológica. E esta só se realizará quando cada um de nós compenetrar-se de sua enorme responsabilidade. Em geral, cremos que alguém, um outro qualquer, promoverá essa revolução, que por obra das circunstâncias, de Deus, de crenças, políticos, rezas, pela leitura de certos livros chamados livros sagrados e etc., nossa mente será transformada. Quer dizer, passamos adiante a nossa obrigação a um líder ou guia, a um certo padrão social, uma certa influência. Tal maneira de pensar que denota total irresponsabilidade e profunda indolência. Aí tem, pois, o nosso problema. Eu não te estou impondo. Você pode não estar cônscio dele, o orador apenas te pede que lhe preste atenção. Se uma pessoa não sente fome, ninguém pode convencê-la de que está com fome. Um corpo sadio para ter fome necessita de bastante exercício e não de persuasão. Deve se tornar bem cônscio desse problema, que não há solução na revolução econômica, política ou científica, e que nenhum líder político, por mais tirânico ou bem-intencionado que seja, nenhuma autoridade poderá promover a ordem psicológica. Que ninguém, senão você mesmo, como ente humano, pode promovê-la. Não no mundo celestial, se tal mundo existe, porém, nesse mundo e já. Portanto, esse problema é seu. Você pode não desejá-lo e dizer: preciso que alguém me mostre o caminho.
eu estou disposto a seguir, pois estamos muito acostumados a seguir pessoas. No passado tivemos os instrutores religiosos, no presente Marx ou certo guru ou santo, com suas peculiaridades e idiosincrasias. Estamos sempre na sujeição da autoridade. A mente escravizada há séculos pela autoridade, pela tradição, pelas convenções e pelo hábito, está sempre disposta a seguir e, em consequência, a transferir a outro as suas responsabilidades. Nessas circunstâncias, não é possível se estabelecer a ordem psicológica. Essa ordem psicológica é indispensável, porque nela é que temos de basear a nossa vida diária. A única coisa realmente importante. Daí, dessas bases sólidas, temos possibilidade de ir muito longe. Mas se nos faltam essas bases, ou se as assentamos na crença, no dogma, na autoridade, na confiança em outro, estamos então totalmente extraviados. Cabe-nos, pois, promover uma transformação psicológica em nossas relações com a sociedade em que vivemos. Por conseguinte, não há motivo de nos retirarmos para o Himalaia, de nos tornarmos monges ou freiras, ou prestar serviços sociais e demais puerilidades. Nós temos de viver nesse mundo, de realizar uma transformação radical em nossas mútuas relações. Não num futuro distante, porém agora. É essa a nossa maior obrigação. Porque se não modificar-se a psique, a estrutura interna da mente e do coração, nos veremos em eterna confusão, angústia e desespero. Se, portanto, estão vigilantes e cônscios de tudo o que está acontecendo no mundo, verá inevitavelmente que se trata de um problema que te compete resolver, e não de um problema que eu estou te inculcando. Você pode se esquivar dele e, portanto, se tornar irresponsável. Mas se o reconhecer como deve reconhecê-lo, todo ente humano refletido, inteligente e sensível, então o seu problema é esse. Como realizar a radical transformação da psique, da estrutura psicológica da mente humana? Eu, como ente humano, vivo em uma determinada sociedade e essa sociedade não se difere de mim. Dela sou parte integrante e por ela sou condicionado. Essa sociedade me estimula a avidez, a inveja, o ciúme, a ambição, a brutalidade. E a ela dou minha contribuição de brutalidade e de ambição. Eu e ela estamos associados nisso. Dela sou parte integrante. Parte de sua estrutura psicológica, que sou eu mesmo. Ora, como realizar uma tremenda revolução dentro, em mim mesmo? Percebo que toda revolução econômica, social, científica, só atinge a periferia, as orlas de minha mente. No íntimo, continuo o mesmo. Posso me cobrir de diferentes roupagens, adquirir diferentes conhecimentos técnicos, trabalhar apenas umas poucas horas por semana e etc. Interiormente, porém, continuo em conflito. Continuo ambicioso e frustrado, sob terrível opressão. Portanto, se não houver uma radical transformação interior, não posso ter ordem no meu viver. Não posso ter liberdade, nem felicidade, nem possibilidade de me livrar do sofrimento. Assim, como poderá um ente humano operar tal transformação? Em geral, pensamos que o meio de operá-la é a vontade, isso é, o exercício da vontade como meio de alcançar um resultado. E a vontade se expressa de diferentes maneiras, pela resistência, controle, o ajustamento, a repressão, a sublimação e a negação. Temos considerado o exercício da vontade como meio de promover a transformação psicológica. A prática interminável da autodisciplina ou da autonegação. Isso é exercer a vontade a fim de produzir um resultado desejado. Ora,
Para esse orador, a ação da vontade é destrutiva. Mas, por favor, não passe à conclusão oposta. Ou seja, que outro terá de fazer todo o trabalho e só te caberá, sem necessidade de exercer a sua vontade, aceitar o que te é oferecido e seguir devotada ou sentimentalmente o caminho do Senhor, etc. Estamos, a maioria de nós, acostumados a servir-nos da vontade. Mas o que é a vontade? Preste atenção, pois vamos te mostrar que o exercício da vontade é a atividade mais deletéria da mente. Vamos mostrá-la logicamente e sãmente e não irracionalmente. E vocês devem me acompanhar, isso é, vamos investigar juntos essa questão da vontade. Não vai e aceite o que eu estou a dizer. Vamos penetrar juntos a questão, descobrir a inteira estrutura dessa coisa extraordinária que se chama vontade e que de tantas maneiras exercemos. Vontade é esforço, e a meu ver, o esforço, em toda e qualquer circunstância, perverte a mente. Vou examinar esse ponto e espero que consigamos estabelecer entre nós a necessária comunicação. Você está acostumado a exercer a vontade. Assim, enquanto falo sobre essa matéria, não traduza o que ouve em termos do que já aprendeu ou leu e não lhe resista. Temos de investigar juntos a natureza e o significado da vontade, porque pensamos que, pelo exercício da vontade, promoveremos uma mudança ou transformação psicológica em nós mesmos. E eu vou lhes mostrar que não é por esse caminho que o conseguiremos. O que é, pois, a vontade? Quer a exerçamos debilmente, quer muito fortemente, ela é sempre o mesmo processo. Quer exercida em um sentido negativo, quer em um sentido positivo, ela é sempre vontade. Quando diz não devo, e começa a se disciplinar a propósito da coisa mais absurda, como, por exemplo, quero deixar de fumar, está exercendo a vontade, está fazendo um esforço. Porque no desejo há sempre uma contradição, fumar e não fumar. Tal contradição implica esforço, e esforço significa vontade de conseguir isto ou aquilo, negativa ou positivamente. Vejamos, pois, o que se entende por vontade. A vontade, afinal de contas, é o prolongamento do desejo. Isso é bastante claro. Desejo uma coisa e trato de obtê-la. Se é coisa agradável, trato de consegui-la muito mais vigorosamente, empurrando para o lado todo obstáculo que me barra o caminho. Ou, se é dolorosa, opondo-lhe resistência. Tanto a resistência como o esforço de obtenção, tanto a busca do prazer como a fuga à dor, tanto o desejo de alcançar uma coisa como o de repeli-la, implicam a ação da vontade. E o que é, então, a vontade? Provavelmente, vocês têm opiniões ou ideias a respeito da vontade, tirada dos seus livros, ou nenhuma ideia tem sobre o que seja vontade. Deixemos por ora tudo isso de parte. Desejo lhes transmitir algo. Já que vocês se sujeitaram ao incômodo de vir aqui, tenham a bondade de escutar. Como sabem, uma das coisas mais difíceis é escutar. Nós nunca escutamos. Escutar sem resistência é extremamente difícil. Por exemplo, escutar o barulho daqueles corvos e, ao mesmo tempo, o orador. Note isso. Escute os corvos e, simultaneamente, o orador requer atenção. Deseja escutar o orador, mas os corvos interferem. Portanto, resiste ao barulho dos corvos, dizendo: não quero ouvir os corvos, pois preciso prestar atenção ao que o orador está dizendo. O que significa isso? Que está exercendo a vontade,
para resistir ao barulho dos corvos e se concentrar em escutar o orador. Portanto, não está escutando. Está fazendo um esforço a fim de escutar. Esforço que está todo aplicado no resistir e no se concentrar. Logo, não está escutando absolutamente. Observe esse processo em você mesmo. Já se escuta sem resistência os corvos e sem intensa concentração no orador, sua atenção não está dividida. Escuta, então, tanto os corvos como o orador. Nisso, não há concentração, porque você é sensível a ambas as coisas. É dificílimo discorrer sobre esses assuntos quando há incidentes causadores de distração. Isso que se costuma chamar distração, ali está uma senhora a levantar-se para sair. Os corvos estão a grasnar, estão dando as boas noites uns aos outros antes de dormir. E vocês querem escutar o que o orador está dizendo. Escutar tudo isso ao mesmo tempo, sem distração de espécie alguma, é a maneira por excelência de escutar. É a suprema maneira de escutar, pois desnota o mais alto grau de sensibilidade. Vamos, pois, escutar para conhecer em seu todo a estrutura da vontade. Como dissemos, a vontade é o prolongamento do desejo, torna-o mais forte, e isso é bem óbvio. Desejo uma coisa e trato de obtê-la. E o que é o desejo? Tenha a bondade de escutar. Não estamos dizendo que deve viver sem desejo ou que deve reprimi-lo. O desejo, como recomendam os seus livros religiosos e todos os seus gurus. Ao contrário, vamos investigar juntos essa questão do desejo. Se reprime o desejo, isso significa que está destruindo a você mesmo. Você está paralisando, tornando insensível, embotado e estúpido, como sempre fizeram os indivíduos religiosos. Reprimindo o desejo, destruíram a sensibilidade. Mas logo que começar a compreender a sutileza, a natureza do desejo, nunca mais tentará reprimi-lo, nunca mais reprimirá coisa alguma. Voltarei a esse ponto. O que é o desejo? Surge o desejo no momento em que vê uma bela mulher, um belo carro, um homem bem trajado, uma casa bonita. Há a percepção, a sensação por meio do contato e, por fim, o desejo. Vejo que está usando um lindo casaco. Há a percepção, o ver, a atração, o talhe do casaco e a sensação, o desejo de possuir um casaco igual. Isso é muito simples. O que é que dá continuidade ao desejo? Entende? Sei como o desejo surge, isso é bastante simples. E o que dá continuidade ao desejo? É essa continuidade do desejo que o fortalece, que se torna vontade, é claro. Exato? Cumpre-me, portanto, descobrir o que é que dá continuidade ao desejo. Se puder descobri-lo, saberei então o que fazer acerca do desejo e nunca o reprimirei. Pois bem, o que dá continuidade ao desejo? Vejo algo belo, atraente, me despertou um desejo. E preciso agora descobrir o que lhe dá vitalidade, o que dá continuidade à sua força. Algo que me agrada, me parece desejável, e a esse desejo dou continuidade pensando nele. Penso no sexo, e com isso lhe dou continuidade. Ou penso num desgosto ontem provado, e também lhe dou continuidade. Vemos, pois, que o despertar do desejo é natural e inevitável. Nós temos de ter desejo, de reagir, pois, do contrário, somos entidades mortas. Mas o importante é ver e descobrir por você mesmo quando se deve e quando não se deve dar continuidade ao desejo. Portanto, temos de compreender a estrutura do pensamento, que influencia
controla, molda e dá continuidade ao desejo. Correto? Isso é bem claro. O pensamento funciona de acordo com a memória e etc. Assunto que não vamos tratar agora. Estamos apenas mostrando como, pelo pensar constantemente no desejo, ele se fortalece e se lhe dá continuidade, a qual se torna vontade. Com essa vontade é que operamos, e essa vontade se baseia no prazer e na dor. Se há prazer, desejo mais desse prazer. Se há prazer, desejo mais desse prazer. Se há dor, resisto. Assim, tanto a resistência à dor como a busca do prazer dão continuidade ao desejo. E uma vez compreendido isso, não cuido mais de reprimir o desejo, porque quando o reprimimos, ele inevitavelmente causa outros conflitos, como acontece quando se reprime uma doença. Não se pode reprimir uma doença. Temos que deixá-la declarar-se, dar atenção a ela, fazer tudo o que seja necessário. Se a reprimimos, ela aumentará em potência, se tornará mais forte e mais tarde nos atacará. Identicamente, quando se compreende a natureza do desejo e o que lhe dá continuidade, nunca mais e em circunstância alguma o reprimiremos. Mas isso não significa que devamos nos entregar ao desejo. Porque se cedemos ao desejo, ele traz a dor ou o prazer que lhes são próprios. E de novo nos vemos em seu ciclo vicioso. Os entes humanos, em maioria, já se afizeram a esse modo de proceder. Quando desejam mudar, abandonar um hábito, exercem a vontade. E essa vontade, gerada que é pela contradição, promove uma perene batalha em nosso interior. Existe outra maneira de efetuar dentro de nós uma transformação radical e entrarmos numa nova dimensão totalmente diferente da velha dimensão? E para entrarmos nessa nova dimensão, temos de compreender a natureza da velha dimensão. Tudo o que ela encerra, todas as suas estruturas e dores e variações e sutilezas. Uma das coisas pertencentes à velha dimensão é a vontade. Portanto, temos de compreendê-la e dela nos libertarmos. Isso é, devemos nos libertar da ideia do esforço. Essa é uma das coisas mais difíceis, porque em toda a nossa vida, da infância à morte, fazemos esforços para ser bons, alcançar êxitos, nos tornarmos grandes ou pequenos, ir para o céu ou achar Deus. Dizemos que devemos fazer isso e não devemos fazer aquilo. Estamos a forcejar continuamente. E é de modo natural que a bondade floresce. Se nos esforçarmos para sermos bons, já não somos bons. O florescer em bondade é a verdadeira natureza da mente religiosa. E, portanto, a mente considerada religiosa, porque faz esforço para ser boa, não é religiosa. Para descobrirmos por nós mesmos e não aceitarmos ou rejeitarmos uma maneira de viver sem nenhum esforço, em qualquer atividade que seja, no escritório, em casa, ou andando ou pensando, cumpre haver muita investigação, muita compreensão, uma profunda penetração de nós mesmos. Quando faz esforços, o que significa isso? Em primeiro lugar, uma tensão física, uma tensão contínua, não motivada pela necessidade de ganhar o sustento, porém causada por nossa ambição, nossa avidez, nossa desordem interior, nossa competição, nossa brutalidade, nossa insensibilidade. Essa tensão contínua ataca o coração. E por que fomos educados para fazer esforços? Não sei se a vocês mesmos já perguntaram, por que vocês fazem esforços?
Para se tornarem melhor? Para ser promovido no emprego? Para se controlar? Para alterar a psique, os pensamentos e sentimentos psicológicos? Já conseguiu mudar mediante esforço? Mudar radicalmente e não superficialmente? Ou haverá a esse respeito um modo de atuar totalmente diferente? Porque todo esforço destrói a espontaneidade. E se não é espontâneo, é um ente mecânico. Você se torna embotado e insensível. Se é insensível àquela lua, se não pode ver sua beleza, sua espontaneidade naturalmente, com vitalidade, com vigor, sua mente está morta. É uma mente inepta, desordenada e irreligiosa. Nunca olhamos para a lua, nunca vemos a sua beleza. Se ocasionalmente alguém nos chama a atenção para ela, olhamos para o alto, mas nossos pensamentos, nossas preocupações ocupam muito mais espaço em nossa mente e, portanto, não olhamos a lua verdadeiramente. Você nunca olha a beleza do mar, ou do rio, ou de uma árvore. Nunca olha a beleza do semblante de uma criança, de uma mulher e de um homem. Porque para você a beleza está sempre associada ao sexo. E todos os seus livros sagrados preceituam: evite a mulher se quer achar Deus. E assim, negando a beleza, nega a vida. E negando-se a vida, não se pode encontrar a vida eterna. A vida está aqui e não no além. É, portanto, indispensável que descubra por você mesmo por que faz esforço. Eu te posso explicar, mas explicações, palavras, não são fatos. Assim como a palavra árvore não é a árvore. A explicação não é o fato por você mesmo descoberto. Quando descobrir por você mesmo, ele assume uma extraordinária vitalidade e te transmite a vitalidade necessária para o enfrentar. Olhe. Se te digo que olhe para a lua, você olha, mas em verdade não olha, porque foi outro que te mandou olhar. Mas se está escutando o orador e ao mesmo tempo olhando a lua, verá então a extraordinária unidade de sua atenção, que olha a lua e ouve as palavras do orador. Não há dois processos diferentes, duas diferentes atividades. É a mesma energia que olha e escuta. Mas se a divide como ato de escutar e ato de olhar, está então criada uma contradição. E nessa contradição há esforço. Exclui então a lua para ouvir o orador. Quando exclui a lua para escutar o orador, não escuta o orador. A beleza do escutar reside em sermos altamente sensíveis a tudo que nos cerca, a fealdade, a imundície, ao esqualor, a miséria e também a sordidez, a desordem, a pobreza de nossa própria existência. Quando estamos cônscios de ambas as coisas, o orador e a lua, não há então esforço. Isso é, quando há um percebimento sem nenhuma escolha, não há esforço. Se diz, quero prestar atenção à lua. Isso é escolha. Prefere prestar atenção à lua, a prestar atenção ao orador e ao que está dizendo. Há, portanto, uma divisão. Exclui uma coisa para prestar atenção à outra. Nessa exclusão e nessa divisão, há contradição. Essa contradição é que gera conflito e, portanto, esforço. Mas se escuta e se observa, sem nenhuma escolha, nenhuma exclusão, nenhuma contradição, não há então esforço de espécie alguma. Examinaremos essa questão do esforço, talvez na próxima reunião, mas importa compreender isso. A vontade,
quer positiva, quer negativa, cria contradição inevitavelmente. E quando a mente se acha em contradição, exterior ou interiormente, tende a haver esforço. E havendo esforço, não há atenção, não há percebimento. Essa é a origem de todos os nossos problemas. Assim, a mente que escuta e ao mesmo tempo olha a lua, sem nela haver nenhuma contradição, essa mente é sensível a tudo. Ela aprende indefinitivamente e jamais acumula o que aprendeu como conhecimento. Porque a mente que está apenas a acumular e a armazenar conhecimentos é uma mente embotada e insensível. Mas a mente que está aprendendo é altamente sensível. E só pode aprender quando observa, quando vê, quando ouve, quando sente. Quando há esse percebimento completo de tudo, essa elevada sensibilidade, só então a mente não tem conflito nenhum. Não é uma mente torturada, uma mente maculada, desfigurada. Só essa mente pode ver a verdade. Só ela pode viver fora do tempo. Simplicidade não é mera ostentação exterior. O ajustamento a um padrão de simplicidade é exibicionismo. Confere respeitabilidade ao homem que se cobre com uma tanga. Ser sannyasi é uma forma burguesa de respeitabilidade. Mas o santo nunca conhecerá a simplicidade, porque não é simples. Vive numa batalha perpétua consigo mesmo. E encontrar, descobrir a verdade, é compreender a natureza da observação. É observar sem pensamento, sem interferência do pensamento e sem o tempo. E temos de compreender esse espaço do silêncio, de compreender toda a questão da experiência. Todos desejamos experiências. Quanto mais experiências, melhor, porque estamos fartos da experiência diária da vida. Com ela já nos acostumamos e por isso dizemos, queremos mais experiência. Ir à lua, viver no fundo do mar, mais e mais experiência. Mas na mente que busca experiência, ou está saturada de experiência, não existe espaço e, portanto, não há silêncio. Por experiência, entendemos a resposta ou reação a um desafio. Vejo o poente, isso é uma experiência. Estou passeando pela estrada e piso numa imundície, isso é uma experiência. Entro no ônibus e o condutor se mostra descortês. Isso é uma experiência. Falo com minha mulher e isso é uma experiência. A vida é um movimento infinito de desafio e reação. Acontece que a maioria de nós se acostuma com esse processo de desafio e reação. Ir para o emprego durante 40 anos seguidos, pense nisso. Se encher de tédio em cada dia da vida, ou do alvoroço porque está passando à frente do seu colega, ganhando um pouco mais do que ele e pode beber um pouco mais do que ele, ou possuir um carro melhor, ou uma casa melhor. Tudo isso faz parte da experiência da vida. E quando, afinal, vocês, seu cérebro, seu coração, sua mente, se vê inteiramente consumido pela rotina, deseja então um pouco mais. Busca a Deus, ou o que quer que seja essa coisa que chama a Deus. Você quer, pois, mais e sempre mais. Esse mais pode se obter por meio de drogas, que te põe num estado de extraordinária sensibilidade. Nesse estado, tem uma experiência inédita, conforme o seu temperamento, suas idiosincrasias e o seu condicionamento. Se é sacerdote, pode ter uma estupenda experiência. E essa breve experiência poderá alterar todo o curso de sua vida.
Contudo, continuará a viver em busca de experiência. É o que está fazendo a maioria de nós. Quando deliberadamente você se senta para meditar, é isso o que quer. E a mente, que está a lutar em busca de mais experiência, mais excitações, mais sensações, essa mente não está em silêncio. Portanto, só tem experiência dentro do estreito âmbito de seu condicionamento e de seu conhecimento. É necessário, pois, compreender integralmente o processo da experiência. Só então a mente não mais buscará experiências. Não porque se tenha tornado estúpida ou porque não haja mais experiências, ou porque se sinta satisfeita com determinada e sublime experiência, a ponto de dizer, basta. A busca de experiência é uma outra forma de avidez. E a sabedoria não se alcança mediante experiência. Só há sabedoria quando há a reação emanada do silêncio. Como dissemos para a maioria de nós, só existe espaço por causa do objeto, do ego, do eu, do observador, do experimentador. Mas esse experimentador, essa mente limitada, por mais experiências que tenha, por mais capaz que seja de controlar o pensamento, por mais que pratique a meditação, continuará sempre limitado. A mente, e por mente entendo não só o cérebro, mas também a totalidade do organismo, o nosso ser total, só tem espaço quando deixa de existir a coisa chamada objeto. A este não podemos pôr fim por meio de nenhum artifício. Ele só termina quando o observamos infinitamente. Cada um de seus movimentos, cada pensamento, cada sentimento. Quando observamos simplesmente sem o interpretar. Dessa observação vem o percebimento sem escolha, mas não gradualmente. Ele ocorre naturalmente. O rio que corre por baixo da ponte, atravessando a cidade suja, está sempre a se purificar, a fluir infinitamente. Ele não segue gradualmente o seu curso. É um movimento. Desse percebimento sem escolha vem a atenção. E não é atenção a alguma coisa, porém uma atenção pura e simples. Um estado de total atenção, sem desejo de experiência. Nessa atenção não há desejo de mudança. E quando há essa atenção total, se vê que já não há objeto. Portanto, existe espaço e, em virtude desse espaço, silêncio completo. Silêncio não só do pensamento, mas também do cérebro. Não vou me estender a esse respeito, pois não há mais tempo para fazê-lo. O cérebro, isto é, os nervos, as células, tudo está em silêncio, porém extraordinariamente vigilante e atento. E por causa desse silêncio, há espaços. E porque há espaço, há amor. Isso não se consegue pela prática, pelo dizer, tentarei primeiro perceber e depois perceber sem escolha, depois estar atento e depois estar em silêncio. Como é vulgar a nossa mente. Queremos como que um plano traçado em papel para só termos de segui-lo. Mas, desse modo, nada se consegue. Ou se vê a coisa em sua inteireza, a beleza toda do ocaso, da árvore, a beleza da meditação, ou se vê tudo isso de maneira global e imediata, ou nada se vê absolutamente. Verá então que o amor altera imediatamente todas as ações da sua vida. É ele o único catalisador. Só ele e nada mais proverá a mutação total da mente. Nós necessitamos dessa mutação porque o homem já vive há tanto tempo com sua aflição, a diária tortura da existência, a incerteza, a confusão, o conflito e a suposta insignificância da vida. Mas o viver tem extraordinária significação.
é o viver altamente significativo quando sabemos observá-lo, quando com ele sabemos nos relacionar, pôr-nos em contato com o viver, conhecê-lo e ver toda a sua beleza. Isso só é possível quando há silêncio, quando há espaço e amor. E isso é a verdade, a única coisa que importa na vida. Nos revelam, então, todos os céus e todos os infernos, e não é mais necessário procurar Deus, nem tampouco ir a nenhum templo ou igreja. Já não é preciso ser escravo de nenhum sacerdote, de nenhum livro e de nenhuma autoridade. Só então há luz. E essa luz é amor e silêncio. Para entrar profundamente em você mesmo, deve primeiramente dar atenção ao exterior e compreendê-lo. Isto é, assim como a maré sai e as mesmas águas tornam a entrar, assim devemos atuar, navegar nas águas que saem, que são as nossas relações com o mundo, e depois de compreender essas relações, tornar a entrar nas mesmas águas em nosso interior. Deve, pois, prestar atenção às suas relações com o mundo. Essas relações começam com a família, a esposa, o marido, os filhos, e é este o mundo em que vive. Deve compreender essas relações, investigar as bases em que se assentam. Não continue a enganar você mesmo. Em que se baseiam elas realmente? No hábito, numa certa tradição, no apertado círculo em que vivemos. O lar se compõe de marido, mulher e filhos, e aí dominamos ou somos dominados, sexual ou emocionalmente, aí somos dependentes. Observe isso, por favor. Não está aqui apenas para ouvir uma longa série de palavras. Pode-se construir sobre um monte de palavras, mas isso não te levará muito longe. Contudo, as palavras revelam o estado de suas ações, sua vida real de relação. Não como gostaria que fossem suas relações com a esposa, os filhos, porém o fato real. Daí, então, pode partir. A família está oposta à sociedade. A família está oposta às relações humanas como um todo. É como viver uma pessoa numa parte de um grande edifício, num pequeno quarto, e dar uma exagerada importância a esse exíguo aposento, o lar. A família só tem importância em relação com o edifício todo. Assim como aquele pequeno quarto relaciona-se com o edifício inteiro, assim está a família em relação com a humanidade em geral. Mas nós a separamos e a ela nos mantemos apegados. Fazemos muito escarcéu em torno da família. Meus parentes, seus parentes, e vivemos empenhados em perpétua batalha. Mas a família é como a pequena alcova em relação com o todo, o edifício. Quando esquecemos o edifício em seu todo, o pequeno aposento se torna sumamente importante. Assim também se torna a família sobremodo importante, quando esquecemos o todo da existência humana. Só tem importância a família em relação com a totalidade da existência humana. De contrário, converte-se numa coisa terrível e monstruosa. Temos, pois, de compreender por nós mesmos o fato representado por nossas relações reais e, baseado nessas relações, compreender a relação com os semelhantes, o mundo, com aqueles entes estranhos que se mostram turbulentos, nocivos, cruéis, brutais e tirânicos. E para compreender tudo isso, tem de começar com o que está mais perto. Há também o problema do sexo, que para a maioria das pessoas se tornou de desmedida importância. Uma coisa sumamente complexa.
Como há dias estivemos dizendo, quando não encontramos outros meios de libertação de nossas energias, nos voltamos para essa única coisa, o sexo, para convertê-lo num monstruoso problema. E quando dizemos que amamos a família, não a amamos realmente. Não amamos nossos filhos. Com efeito, não os amamos. Quando diz que ama os seus filhos, está dizendo realmente que eles se tornaram um hábito. Se tornaram brinquedos com que você se entretém de vez em quando. Mas se amasse seus filhos, teria então zelo para com eles. Você sabe o que é ter zelo? Se você é zeloso e planta uma árvore, cuida dela com carinho, lhe dá nutrição, procura para ela o solo adequado, o fertilizante adequado, e a protege e vigia infinitamente. Não sei se alguma vez já plantaram uma árvore, uma muda e a observou diariamente. É preciso cavar bem a terra antes de plantá-la, ver se o solo é adequado, em seguida plantá-la, depois protegê-la, observá-la todos os dias, zelá-la como se fosse uma parte do seu ser. Mas não ama dessa maneira os seus filhos. Se os amasse, lhe daria uma educação completamente diferente. Não haveria guerras, não haveria nacionalidades. Mas porque não amamos, toda essa uma entidade meramente técnica. Mas porque não amamos, toda essa uma entidade meramente técnica. Não haveria competição, não haveria nacionalidades. Mas porque não amamos, toda essa erva daninha cresceu livremente. Portanto, temos de começar com o que está mais perto de nós. E daí, partindo, descobrir o estado real de nossa mente, de nosso ser. E isso é sobremodo difícil, porque dentro, em nós, encontramos muitas coisas feias, tanto conscientes como inconscientes. E como não temos coragem de encará-las, fugimos para um templo, para uma igreja ou outro qualquer divertimento organizado. Pois o templo ou a igreja são também divertimentos organizados. Encarar uma coisa realmente exige energia. Essa energia não a tem se está incessantemente a batalhar por causa de nada. É isso que está fazendo a maioria de nós. Portanto, para que se possa gerar aquela paixão, aquela energia de que tanto necessitamos para penetrar qualquer coisa profundamente e infinitamente, cada dia e cada minuto, há certas coisas muito óbvias que têm de ser feitas. Temos de comer o que nos faz bem e não o que o nosso paladar exige. Pode estudar esta questão e descobrir a alimentação conveniente. Não precisamos agora nos estender a esse respeito. Temos também de compreender o que nos impele a obedecer. Em geral, obedecemos muito facilmente. O homem que obedece, fácil ou dificilmente, está em busca de poder. Acompanhe-me. Por que devemos obedecer a quem quer que seja? Obedece ao patrão na fábrica, no escritório, para não perder o emprego. Se você mostra um pouco mais inteligente do que o chefe, esse poderá te despedir. E há tanta gente para preencher a sua vaga. Assim se formou esse medo e por causa dele obedece. Nossa inteligência permanece num nível inferior por causa dessa geral busca de poder, posição, prestígio e importância. Observe bem e verá que isso está fazendo em sua vida todos os dias. Não te interessa tão só a função. Dela você quer se servir como um meio de se tornar importante. E, portanto, a posição se torna muito mais importante do que a função. Por isso batalhamos.
para a conquista de posição. Não nos esforçamos para melhorar a eficiência da função, porém o que nos interessa são as vantagens que dela oferimos. Poder, prestígio, posição. Daí o competirmos por uma posição importante. E não por desempenharmos eficientemente as nossas funções. Por esta razão, todos obedecemos. Isto é, porque desejamos poder, posição, uma situação importante. E gradualmente poderemos galgar essa posição importante por meio da obediência. E, portanto, cultivamos a ineficiência. Cultivamos a obediência e o medo que lhe é inerente. Para descobrir o que é a mente religiosa, não só deve compreender suas relações com a família, com a sociedade e tudo mais, mas também todo esse processo de busca de poder, que significa dominar, seja na família, seja na sociedade, ou ser a autoridade suprema numa organização religiosa ou de outra natureza. Deve, pois, a mente investigar todo esse processo relativo à autoridade, que inclui a lei. É preciso obedecer à lei, manter-se do lado esquerdo da estrada, comprar um selo postal, mas qualquer outra forma de autoridade, autoridade psicológica, deve ser inteiramente compreendida, para que a mente jamais busque por qualquer autoridade.